Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver hoje questões sobre hiperônimos e hipônimos. Primeira questão. Assinale a alternativa que não, vamos destacar aqui que a gente quer aqui não é, que não apresenta uma relação hiperonímica. Vamos aqui, antes de resolver, dar uma lida nos conceitos, Vamos relembrar o que é isso aqui. Então, começando, hiperonímia. Como o próprio prefixo já nos indica, esta palavra confere-nos uma ideia de um todo, Então, é um termo geral, um termo genérico. Sendo que deste todo se originam outras ramificações. Essas ramificações é o hipônimo. Como é o caso de frutas, então aqui é um exemplo, Frutas é o hiperônimo. E a hiponímia, demarcando o oposto do conceito da palavra anterior, podemos afirmar que ela representa cada parte, cada item de um todo. No caso, maçã, banana, abacaxi, melão. Sim, essas palavras são hipônimas. Então, o termo geral é fruta. E desse termo geral eu tenho ramificações, Eu tenho outras partes, que serão aqui as frutas em si, Maçã, banana, abacaxi, melão. Posso ter uva, posso ter goiaba, enfim, frutas em geral, Então, o hiper, é o todo, o hiperônimo, e o hipônimo são as partes. Então, vamos resolver agora a questão. A questão que é o que não tem a relação de hiper, O hiper, como a gente viu, O hiperônimo é o todo. Então, vamos lá. No item A nós temos sentimento, carinho. Aqui tá certinho, a gente não vai marcar porque a gente quer o que não é. Então, dentro do conjunto, se eu tivesse aqui um conjunto de sentimentos, aí dentro eu teria o carinho, eu poderia ter amor, poderia ter tristeza, poderia ter gratidão, tá? Então, dentro do conjunto de sentimentos, que é o geral, eu vou ter as partes, as ramificações. No item B, eu tenho aqui o conjunto dos veículos. E dentro eu tenho automóvel, eu tenho a motocicleta, eu tenho ônibus, tá? Então, tem um micro-ônibus. Então, tem as ramificações, tá? Então, aqui também tá certinho, No item C, ferramentas, eu tenho aqui o conjunto de ferramentas. E dentro eu posso ter o quê? Um martelo, posso ter um prego, posso ter um serrote, posso ter uma furadeira, várias ferramentas, de trabalho aí. Então, também tá certinho. Agora aqui, no item D, eu tenho o futebol e tenho o basquetebol. Eu não posso ter um conjunto de futebol e dentro colocar o basquetebol. Futebol e basquetebol são hipônimos. Então, eu tenho aqui um conjunto dos esportes. Então, o esporte que vai ser o meu hiperônimo. E dentro eu tenho o futebol, o basquetebol, a natação, o ciclismo, esportes de modo geral, certo? Então, o item D é o nosso gabarito, Aqui nós não temos uma relação de hiperônimo e hipônimo, e sim dois hipônimos. Próxima questão. O item abaixo, em que o segundo vocábulo é um hiperônimo do termo anterior. Então, eu quero que o segundo seja o hiperônimo e o primeiro seja o hipônimo. Então, vamos lá. Vamos começar olhando o segundo termo. O segundo termo aqui é mês. Então, mês é o todo. E dentro do conjunto de mês, eu tenho dezembro, beleza, aqui já é o nosso gabarito, dentro de mês, tenho aqui o conjunto do mês. Dentro desse conjunto eu tenho dezembro, tenho janeiro, tenho junho, tenho julho, tenho setembro, outubro, todos os meses, São 12 meses. Então, dentro do conjunto de mês eu tenho 12 meses, beleza. Então, aqui é o hiperônimo e aqui é o hipônimo, Então, mês é o todo e dezembro é a parte, tá certinho. Vamos ver o item B. Aqui eu tenho semanas e dias. Então, a gente vai começar olhando pelo segundo. Já achamos o gabarito, mas vamos ver o resto. Dias. Então, eu tenho um conjunto de dias. E dentro de dias, eu vou ter o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui colocou semanas, então tá errado. Semanas não é hipônimo de dias, tá? O hipônimo de dias são os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, etc. No item C, doença e febre. O item C está invertido. Como ele quer que o hiperônimo seja o segundo, o item C está errado, porque está aqui, o hiperônimo é o primeiro e febre é o segundo. Eu tenho um conjunto de doenças e dentro eu tenho o quê? Febre, sarampo, poliomielite, gripe, enfim, várias doenças. Então,
A doença é o hiperônimo de febre, mas não é o gabarito, porque a questão está pedindo que o hiperônimo seja o segundo termo. E no caso aqui, está sendo o primeiro, ó, doença, tá? Está invertido, de acordo com o que a questão pediu. No item D, região e estado. Aqui, ó, estado, vou formar aqui o grupo, estado. Dentro de estado, vou ter o quê? Posso ter Bahia, posso ter Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Região não é hipônimo de estado, tá? Eu poderia fazer aqui o conjunto região, né? Ó, região seria um hiperônimo. E dentro eu teria Nordeste, Sul, Sudeste, né? As regiões do Brasil, são 5 regiões. Então, teria as 5 aqui. E o item E, ó, insetos e mosquitos. Eu tenho o conjunto dos insetos. E dentro eu tenho os insetos em si, né? Ó, mosquito, mosca, abelha, borboleta, formiga. Então, aqui, ó, insetos, de fato, é o hiperônimo e mosquito é o hipônimo, só que tá o inverso, né? Ó, aqui o hiperônimo tá no primeiro, do mesmo jeito aqui da letra C, ó. E a questão quer que seja o segundo, por isso que o item E também não atende ao comando da questão. Ele está certo, mas está invertido. A questão quer que o hiperônimo esteja no segundo, né? E no item C e no item E está no primeiro, beleza? Então, o gabarito aí é o item A. Vamos resolver mais uma questão. Ó. Dentre as alternativas abaixo, qual delas é um exemplo de relação hiperonímia? Marque a alternativa correta. Então, aqui a gente quer a correta, né? Vamos ver aqui a relação de hiperonímia. O item A. Margarida é hiperônimo de flor. Não, aqui está invertido. A margarida é hipônimo de flor. A flor que é o hiperônimo, né? Está invertido. Então, no conjunto das flores, eu tenho a margarida, eu tenho o girassol, tenho o lírio do campo, enfim, tenho várias flores. Então, está invertido. A flor que é o hiperônimo de margarida. No item B, cavalo é hiperônimo de animais. Também está invertido. Ó. Então, eu tenho o conjunto dos animais. Aí dentro, eu posso ter o quê? Cavalo, posso ter, sei lá, uma vaca, posso ter um cachorro, um gato, qualquer animal, né? Então, também está invertido. O animal que é o todo e o hipônimo é o cavalo. No item C, skate é hiperônimo de transporte. Aqui também está invertido. O skate não é oficialmente considerado um transporte, né? De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o skate não é oficialmente um transporte, mas é utilizado como meio de transporte alternativo. Então, a gente pode considerar aqui na questão o transporte como o hiperônimo e o skate o hipônimo. Então, eu poderia fazer um conjunto aqui de transportes alternativos, poderia fazer aqui, ó, um conjunto de transportes, né, alternativos. Poderia colocar o skate, poderia colocar um patins, poderia colocar um patinete. Então, o item C também está invertido. O hiperônimo, no caso, é o transporte. O item D, árvore é hiperônimo de mangueira. Correto, aqui sim. Eu tenho um conjunto de árvore, né? E, que é o todo. E dentro eu tenho as árvores aí, a mangueira, o cajueiro, enfim, as árvores aí de modo geral. Não estou lembrando o nome de outras árvores aqui, mas eu acho que vocês entenderam, né? O conjunto de árvores e dentro eu tenho vários tipos de árvores. E o item E, lápis é hiperônimo de material escolar. Aqui também está invertido. O conjunto, o hiperônimo é material escolar. Aí dentro eu posso ter o quê? Lápis, borracha, livro, caderno, certo? Então, o todo aqui no caso da questão é o conjunto das árvores e dentro tem os hipônimos, né? Que no caso a questão deu aqui a mangueira como exemplo. Vamos para mais uma questão. Bruno não foi formado no Flamengo. A ele chegou pronto para o melhor e para o pior. O que fez de sua vida não é culpa do clube, mas serve de advertência para todos os clubes. As palavras Flamengo, clube, nessa ordem, estabelece uma relação de. Então, a questão quer que seja nessa ordem, né? De Flamengo para clube, ó. De Flamengo para clube. Então, quando você for resolver uma questão assim, você tem que pensar dessas duas palavras, com qual delas eu consigo formar um conjunto? Eu consigo formar um conjunto de Flamengo e colocar outras coisas dentro, além de clube? Creio que não, né? O que é que dá para a gente fazer? Dá para formar um conjunto de clube e dentro colocar os clubes. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, enfim, vários clubes aí, né? Vários nomes de time, vários clubes. Então, o clube vai ser o todo, vai ser o hiper, né? Vai ser o grandão lá.
E o Flamengo vai ser uma parte, né? Vai ser uma ramificação. Então, de Flamengo para clube, nós teremos de hipônimo para hiperônimo, né? Porque a questão que é nessa ordem, ó. Então, de Flamengo para clube, o Flamengo vai ser uma parte, vai ser o hipônimo. Se tivesse ao contrário, de clube para Flamengo, do maior para o menor, aí seria uma relação de hiperonímia, seria o item D, tá? Então, atenção a isso. Sempre que der para você formar o conjunto, o todo vai ser o hiperônimo e as partes, o menor vai ser o hipônimo, tá? Não é um assunto difícil, é só você imaginar na sua cabeça qual das duas palavras dá para formar um conjunto, dá para criar ramificações. Beleza, pessoal? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!